Boa noite, queridos. Não, de verdade, para ensaio foi bom, mas vamos lá. Boa noite. Graça e paz. É muito bom poder estar aqui com vocês, conhecendo essa casa, essa família. É maravilhoso. Eu creio que Deus tem muito para falar conosco nessa noite. Como já vem falando com vocês esses dias, passou por aqui pessoas muito boas, né? Passou por aqui o Gilcélio, nosso pastor. Passou por aqui o Jean, um amigo nosso. E eu sou o Ricardo Costa, minha esposa Andréia, minha filha Esther. Somos casados há 27 anos, vamos fazer 27. A minha filha fez 22 agora, dia 6 de janeiro. E acabou de se formar na faculdade, vai entrar numa pós agora. Essa é a minha família. E nós somos pastores na Grande São Paulo. Pastoreamos uma igreja por 24 anos. Estamos vivendo um período de transição. É isso. Essa é a nossa história, né? Bem resumida. Nós temos recebido o encargo de escrever alguns livros. Esse tema é um tema muito, muito fundamental para mim, a centralidade de Cristo. E nós escrevemos esse livro em outubro de 2022, 2021, 2020, no ano da pandemia, nós escrevemos. E aqui fala sobre o amor desde o princípio. Nós falamos sobre o amor no plano original. Após o pecado, o amor deixa de ser amor e se torna carência. Aquilo que muitos de nós chamamos de amor hoje não passa de carência. E Cristo veio restaurar esse amor. Amor não é troca, amor é entrega. Eu sei que a gente vai desenvolvendo algumas coisas quando a gente diz para a esposa ou para o esposo assim: eu não sou nada sem você. Isso não é amor, isso é doença. Você é minha vida. Como é que você viveu antes dela? Parece romântico, né? Mas isso é carência, isso é doença. E doença a gente não alimenta, doença a gente cura. Jesus te fez pleno nele, amém? Amor não está ligado a quanto o outro tem para te dar, mas o quanto você pode dar para o outro porque você recebeu. Isso é amor. Então, amor no plano original, amor que se tornou carência após a queda e a restauração do amor em Cristo Jesus. Isso nós escrevemos ano passado. Esse daqui é a centralidade de Cristo, porque é uma série, e aqui é descobrindo a minha origem, conhecendo a minha identidade. Até que você descubra quem você é, você vai se tornar qualquer outra coisa, menos aquilo que Deus te projetou para ser. Nós vamos falar um pouco sobre identidade nessa noite. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto. E eu tenho certeza, queridos, nós não vivemos de livro, não é isso. É muito mais uma mensagem que nós estamos divulgando no Brasil e fora do Brasil. Eu tenho recebido muitos testemunhos desse livro, gente. Então, eu creio que é uma boa leitura para você começar este ano. Eu tenho certeza que esses livros vão impactar a sua vida. Você pode passar lá atrás, depois adquirir, tanto passando o cartão na maquininha, no Pix, da maneira como você achar melhor. Isso daqui eu quero dar para o pastor, por favor, pastor. Amém? Isso é para o senhor, os dois. Amém? Deus abençoe. Amém? Glória a Deus. Feche teus olhos mais um instante. Pai, obrigado. É muito bom poder estarmos aqui. Melhor do que eu, o Senhor conhece o coração deste povo, o desejo do coração deles, aquilo que eles precisam ouvir nessa noite. Então, Senhor, de uma forma sobrenatural, nós nos entregamos a Ti para ouvir a Tua voz. A Tua voz, ela separa alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Nós nos rendemos a Ti neste momento, Espírito Santo. Tu és a pessoa mais importante neste lugar. Espírito Santo, que enquanto a palavra está sendo ministrada, pessoas sejam curadas, pessoas sejam tocadas de uma forma sobrenatural. Nós não queremos informação, nós queremos revelação. Nós não queremos o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós queremos nos alimentar da árvore da vida. Espírito Santo, começa a tocar pessoas aqui. Começa a gerar uma fome, uma sede, uma paixão e um desespero pela Tua presença. A Tua presença é melhor do que qualquer coisa.
A tua presença, Senhor, o que nós temos de melhor. Randaralamassu, Ramazonicanda. Você que ora em outras línguas com os teus olhos fechados, abre a tua boca. Abre a tua boca. Orar em outras línguas não é o entendimento, é um ato de fé. Quem ora em outras línguas edifica a si mesmo, em mistérios fala com Deus. Por alguns instantes, ore em outras línguas, por favor. Por favor, Randaramasu. Te adoramos, Senhor. Ramazorama. Randaramacandara. Tu és santo, Senhor. Tu és digno, Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Tu és santo. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, Senhor. Nós te amamos. Obrigado, Jesus. Sim, Senhor. Aleluia. Amém, queridos? Estão prontos? Amém. Quando Deus criou o homem, nós precisaríamos pelo menos de uma semana para falarmos sobre esse tema. Quando Deus criou o homem, Deus não criou um homem para ser empregado. Preste atenção, tá? Quando Deus criou o homem, Ele não criou o homem para ser um empregado. E tampouco um servo. Deus não criou o homem para ser um servo, ainda que o homem deveria o servir. Você pode se assustar com essa declaração. Como que não? O propósito original não era o homem como um servo. Como servo, Deus já tinha os anjos. Deus criou o homem para ser filho. Deus criou o homem para ser uma representatividade de Deus na terra. A ideia de Deus em Gênesis 1 e 2 era que o homem representasse Deus na terra, ou que Deus vivesse na terra através do homem. Emanuel não é apenas Deus conosco, Emanuel também é Deus em nós. Então, quando o homem foi criado, ele foi criado para ter governo. Gênesis 1, 26 e 27. Tenha domínio, governe. Deus criou o homem para o governo, não para ser governado. Deus criou o homem para o domínio e não para ser dominado. Este é o homem no plano original. O homem como autoridade sobre a terra. O homem com governo. Deus criou o homem e o abençoou. Deus não criou o homem para ser abençoado. Quando Deus criou o homem, Deus o abençoou. Significa que ser abençoado é um estado de natureza. Deus não criou o homem para ser abençoado. Deus criou o homem e o abençoou. O homem passou a buscar as bênçãos após a queda. Por quê? Porque no plano original, no seu espírito, Deus era a fonte do homem. Agora, todos nós sabemos que o homem pecou. No capítulo 3, o homem pecou, ele morreu espiritualmente. Ele se separou de Deus, espiritualmente ele foi separado de Deus. Ele se desconectou de toda a fonte. O homem deixou de viver de dentro para fora e ele passou a viver de fora para dentro. O homem deixou de viver em perspectiva e ele passou a viver em expectativa. Ele deixou de dar o que ele tinha e ele passou a buscar o que ele perdeu. Vocês estão entendendo isso? Antes o homem não precisava buscar nada. Eu sei que a teologia nos ensinou que quando Deus disse não é bom que o homem esteja só, era como se Adão estivesse precisando de alguma coisa. A teologia nos ensinou isso, que viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. E aí Deus criou uma mulher, presta atenção. Quando Deus disse não é bom que o homem estivesse só, não é porque o homem estava depressivo? Não é porque o homem estava solitário? E por que Deus disse não é bom que o homem esteja só? Porque no reino não tem eu faço, no reino só tem façamos. O que Deus estava dizendo é o seguinte: não é bom que esse homem faça o que ele está fazendo sozinho. Quando Deus falou, vamos criar uma auxiliadora,
que lhe seja idônea. Ele não fala de uma mulher, ele fala de auxiliadora que lhe seja idônea. Depois ele vai tirar uma costela e vai transformá-la em uma mulher. Mas auxiliadora que lhe seja idônea, no original significa apta para cumprir o propósito. A mulher não foi criada por uma necessidade, a mulher foi criada por um propósito. As mulheres deveriam ter dito amém. Mulher não é fruto da necessidade do homem. A necessidade do homem é Deus, não é uma mulher. A necessidade de uma mulher é Deus, não é um homem. O senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que uma mulher não te resolve, que um homem não te resolve. Senão todo mundo casado estaria resolvido. O que nos resolve é Ele. Ele é suficiente para nós. Deus não une pessoas, Deus une propósito. Deus une propósito. Então, o homem não tinha carência. Deus não queria que o homem fizesse nada sozinho. Agora, o homem pecou. E aquele homem que era pleno passou a viver em necessidade. Ele passou a buscar fora o que ele perdeu dentro. Ele passou a buscar na terra o que ele perdeu nos céus. E agora, o homem vive tentando resolver problemas. A ideia do homem é tentar resolver problemas. E eu creio, sem medo de errar, que a maioria de nós aqui entregamos a nossa vida a Jesus por causa de um problema. Estava num momento muito difícil da minha vida, alguém me convidou, eu fui para a igreja, eu fui falar e eu entreguei minha vida a Jesus. A maioria de nós aqui temos histórias diferentes, mas foi por um problema. Ou seja, nós nos aproximamos, nos achegamos a Deus por um problema. E isso não tem nada de errado. Só que Deus, Ele não quer apenas resolver o seu problema, Ele quer resolver a sua vida. Porque um problema financeiro que você resolve hoje não é o último que você estará resolvendo. Você pode resolver um problema financeiro hoje, daqui 3 meses você ter outro problema. Você pode ter resolvido uma questão de saúde hoje e pode encarar outra lá na frente. Eu não estou falando que é a ideia de Deus que nós vivamos em problemas financeiros ou doentes, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a maneira como nós nos achegamos a Deus pode ter sido por um problema, mas existe algo muito maior. Deus quer resolver seu problema? Sim, mas muito mais do que resolver o problema, Deus quer definir quem você é. Escute, quem você é a pergunta mais básica que eu posso fazer para você, talvez a mais difícil que você possa responder. Quem é você? Você vai dizer, meu nome, eu sou o João, eu sou a Maria, eu sou o Antônio. Eu vou dizer, isso não é você, isso é o seu nome, algo que alguém deu para você. Não, eu sou brasileiro também, isso não é você, isso é o lugar que você nasceu. Não, mas eu sou professor. Não, isso é o que você faz, não é quem você é. Eu sou médico. Isso é o que você faz, não é quem você é. Meu nome não me define. Aonde eu nasci não me define. O que eu faço não me define. É quem eu sou que me define. E o problema da humanidade, nós somos a geração com o maior número de informação que já passou pela terra. Nenhuma outra geração teve tanta informação contra a nossa. Mas nenhuma outra geração esteve tão perdida, esteve tão perdida como a nossa. Qual é o nosso problema? O nosso problema é não sabermos quem somos. E quando nós não sabemos quem somos, nós acabamos tentando ser alguém. Presta atenção, olhe para mim. Quando nós não sabemos quem somos, tentamos nos identificar com um artista, com um líder, com um pastor, Não. Quando nós não sabemos quem nós somos, nós passamos a vestir a roupa do outro. Você sabe que quando Jacó quis ser abençoado, ele vestiu a roupa de quem? De Esaú. E quando ele vai até Isaac, né? Até Isaac para pedir a bênção, Isaac já tinha perdido a visão. Isaac tocou na roupa, na pele, e disse, a pele é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Ou seja, Jacó tentou se apresentar ao pai como alguém que ele não era, para receber a bênção que não era dele. É assim que muitos de nós estamos vivendo, tentando ser qualquer pessoa que nós admiramos. Você só vai tentar ser alguém
Você só vai tentar copiar alguém enquanto você não descobrir quem você é. Porque o dia que você descobrir quem você é, você vai ver que você não é igual a ninguém e ninguém é igual a você. Que você tem o que ninguém tem e as pessoas têm o que você não tem. Então significa que eu sou importante porque eu tenho o que você não tem, mas você é importante porque você tem o que eu não tenho. Isso faz de nós pessoas únicas, intrínsecas, pessoas singulares. Você é único, não tem ninguém igual a você. Isso faz de você uma pessoa indispensável. Isso faz de você uma pessoa especial. Não sou eu que estou falando. Eu não vim aqui motivar você. Eu vim aqui ativar você. E quem você é? Então o homem, ele é atraído por Deus por causa de um problema que ele tem, porque ele quer resolver o problema. Isso é como se fosse uma isca que você lança no lago para pegar um peixe. Deus faz isso. Deus permite isso. Mas quando você chega, Ele quer revelar quem você é. Eu sou um amante, estudante de Gênesis 1 e 2. Eu não sei quantas vezes na minha vida eu preguei esses 2 capítulos, e esses 2 livros falam sobre isso. Gênesis 1 e 2, você vê Deus falando com a terra. Terra, produza árvore. Árvores que dê fruto. Ou seja, quando Deus quer planta árvores, Ele fala com quem? A terra. Quem é que sustenta a planta? A planta vive aonde? Na terra. Quando Deus quis peixe, Ele falou com as águas. Ele disse para os mares: produza peixes, seres viventes. E assim aconteceu. E os peixes vivem aonde? Você já viu algum peixe com depressão? Engraçado, né? Você já viu algum peixe? Você já viu algum plano de governo para sustentar peixe? Meu rio, minha vida. Você já viu alguma coisa? Você já viu algum peixe angustiado por não saber quem é? Você já viu algum peixe passando necessidade? Você já viu alguma planta secando? Não, se ela estiver no lugar dela, ela tem tudo que ela precisa. Na terra, a planta está muito bem, obrigado. No mar, nas águas, os peixes vão muito bem. Então quando Deus quis planta, Ele falou com a terra. Quando Deus quis peixe, Ele falou com as águas. Mas quando Ele quis o homem, Ele falou com quem? Façamos. Por que Ele está usando o plural? Façamos, porque ali estava tendo uma reunião, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos fazer o homem à nossa imagem. Então, o corpo do homem foi criado da terra, mas o espírito do homem veio de Deus. Quando Deus quis planta, Ele falou com a terra. Quando Deus quis peixe, Ele falou com as águas. Mas quando Ele quis você, Ele falou com Ele mesmo. Se você tirar a planta da água, o que acontece? Desculpa, se você tirar a planta da terra, o que acontece com ela? Morre. Se você tirar o peixe da água, o que acontece com ele? Quando o homem saiu de Deus, o que aconteceu com ele? A palavra morte, espiritualmente, o espírito não morre, irmãos. Quando fala que o homem morreu, a palavra morte significa no original separação. Isso é morte. Quando fala que o homem morreu, fala que ele foi separado. Ele se desconectou de Deus. O peixe não tem necessidade porque ele está na fonte. A planta não tem necessidade porque ela está na terra. O homem vive em necessidade porque ele não está em Deus. Porque em Deus ele não tem falta de nada. Em Deus nós temos tudo que nós precisamos. Em Deus não existe necessidade. Agora, o que acontece? Quando o homem morreu, ele perdeu a conexão com a sua origem. Ele perdeu a conexão com a sua fonte. E o homem passou a viver fora para dentro. Ele passou a buscar em coisas, em pessoas, o suprimento da sua necessidade. Porém, diferente do que muita gente diz, eu não creio que Deus tem plano B. Deus não tem plano B. Deus só tem plano A. Por quê? Porque se você tem um plano B, é porque o plano A falhou. Sim ou não? E o plano de Deus não falha. Como que o plano de Deus não falha se o homem pecou, mas o cordeiro estava morto desde a fundação do mundo? Quando o diabo diz, matei a sua criação, Deus diz, você não sabe de nada, inocente. Eu já matei o cordeiro antes da fundação do mundo. Ou seja, eu tenho um plano, não B,
Eu tenho algo para restaurar o plano, o propósito original. Deus não criou plano B, Deus só tem plano A. Deus não tem vontade permissiva, Deus tem a vontade original. Isaías, se eu não me engano, 46 diz: farei toda a minha vontade. Pastor, você não abriu a Bíblia para ler, que eu estou trazendo fundamento ainda para a gente ler a Bíblia. Você quer ver uma coisa? Olha para mim. Lá em Gênesis fala da árvore da vida, sim ou não? Lá em Apocalipse fala da árvore da vida. Lá em Gênesis fala de um casamento. Lá em Apocalipse fala da boda do cordeiro. Lá em Gênesis fala sobre céus e terra. Lá em Apocalipse fala sobre novos céus e nova terra. O que significa? Que o final vai ser igual ao começo. Quando você lê o final da Bíblia, meu irmão, você pode ficar tranquilo, que você já sabe como é que vai terminar. Mas se todo problema no meio, Deus está falando, você pode fazer o que você quiser, capeta. No final vai terminar como eu quero. Por quê, irmão? Se eu permaneço na vontade de Deus, vai terminar dentro do propósito que Ele tem para a minha vida. É isso que eu preciso entender. Preste atenção, o Evangelho, preste atenção. O Evangelho não é sobre o que nós temos que fazer. O Evangelho é sobre o que Jesus fez e sobre o que nós temos que caminhar. O Evangelho não é sobre o que temos que fazer. O Evangelho é sobre o que Jesus fez. Então nós não fazemos nada, nós fazemos o que nós recebemos através da vida dele. É isso que faz a diferença. Nós não nascemos de novo para se tornar ou para nos tornar pedintes. Nós nascemos de novo para nos tornar filhos. João capítulo 1, versículo 12: todos quanto recebeu-lhes, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos. Diga: eu sou filho. Isso não é uma carteirinha de membro. Isso não é uma credencial. Isso é uma natureza. É alguém que nasceu de novo. Você nasceu de novo. Você entregou sua vida a Jesus. Então, qual é a ideia de Deus? Por que nós não estamos sendo relevantes como igreja? Por que nós estamos passando por tantas coisas na nossa vida? Deixa eu te falar, por ignorância, por não sabermos quem nós somos. Pastor, você não está entendendo, é o diabo. Presta atenção, o diabo só tem o que você dá para ele. O diabo só tem o que você dá para ele. O que você não dá para ele, ele não tem. Porque o diabo é um anjo desempregado. E você é um filho que nasceu de Deus. Se você tem uma empresa, o seu filho chega e tem um empregado, quem tem mais relevância, o empregado ou o filho? O empregado tem que bater na porta para entrar na sala. E o filho? O problema é que nós temos uma mentalidade de empregado de Deus e não de filho. Empregado tem salário, filho tem herança. Deus não quer te dar um salário. Deus está falando: filho, eu vou te dar todo mês o que você precisa para viver. O que é isso, pastor? É viver sem limites. É entender que eu tenho um pai que supre tudo na minha vida. Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo: cara, eu preciso de um milagre financeiro. O milagre está dentro de você. A fonte de tudo que você precisa está dentro de você. Você só precisa aprender a acessar isso. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, por favor. Abra comigo Lucas capítulo 8. Oh Jesus, que bom. Lucas capítulo 8. Tu és tão bom. O dia que você descobrir quem você é, você vai se arrepender por todo o tempo que você viveu sendo outra pessoa. Isso tem mudado a minha vida. Lucas 8, 42. Lucas 8, 42. Uma passagem extremamente conhecida. 8, 42. Acharam? Vamos lá. Lucas 8, 42 diz assim: pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que,
havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por detrás dele, ou seja, de Jesus, e lhe tocou na orla das vestes, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem? Presta atenção. Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem e dizem: quem te tocou? Contudo Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. 47. Vendo a mulher que ninguém podia ocultar-se, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todos a causa porque ele havia tocado, e como imediatamente fora curada. Então ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Preste atenção, essa mulher foi atrás de Jesus por quê? Ela estava com problema. Havia 12 anos que ela estava com a hemorragia. Então o que atraiu ela até Jesus? Um problema. Como eu comecei falando, a maioria de nós nos achegamos por um problema. E Deus tem prazer em resolver os nossos problemas? Sim. Mas após resolver um problema, Deus quer restaurar a nossa identidade. Ele quer que nós entendamos quem nós somos. Porque se você desconhece, presta atenção, se você desconhece a sua origem, você vai sacrificar o seu futuro. Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Pastor, eu sei, eu vim da barriga da minha mãe. Não, você já respondeu errado, você não veio da barriga da sua mãe. A barriga da sua mãe foi um meio que Deus usou para que você viesse. A Bíblia diz: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre. Quando? Antes. Efésios 1:4 diz que Ele nos elegeu nele. Quando? Antes da fundação do mundo. Ele nem tinha criado isso e Ele já tinha pensado em você. Só que o nosso passado, que não é a origem, nosso passado tem trabalhado para nos diminuir. O lugar onde nós nascemos, os relacionamentos com os nossos pais, as necessidades que nós passamos, os traumas, os abusos que nós vivemos, todo o nosso passado, de alguma forma influenciada pelo inimigo, para deteriorar a nossa imagem, para que nós nos definíssemos na nossa personalidade e não na nossa identidade. Personalidade é a soma total de tudo que você viveu, passou, presenciou. Isso fez você ser o que você é. Mas a sua identidade não tem nada a ver com a sua personalidade. A sua personalidade muda, a sua identidade não. Quando nós não temos consciência de identidade, quando nós não sabemos quem nós somos, nós vivemos preso ao que fizeram conosco. Sabe por que eu sou assim? Porque meu pai fez isso. Sabe por que eu sou assim? Porque me fizeram isso. Olhe para mim, meu pai era alcoólatra, a minha mãe era espírita. Eu passei minha vida até os 20 anos de idade morando num barraquinho. Eu pedi comida na rua. Eu me lembro de Natal, que eu estava na rua pedindo comida. Ninguém diria que eu ia ser o que eu sou hoje, mas eu encontrei Jesus. Eu era a ovelha negra da família. Eu sou de uma família de 3 irmãos, eu era o pior. Meus pais diziam que eu ia ser bandido. Eu via minha mãe falando com a vizinha que eu não ia ser boa coisa, por causa da personalidade que eu tinha. Mas Jesus mudou a minha história. Meus irmãos, meu irmão dizia: você nunca vai ter nada na vida. Deixa eu te perguntar, adivinha quem é o mais próspero dos 3? Porque as pessoas não podem limitar, não podem definir você. Você não é obrigado a aceitar o que as pessoas dizem, se aquilo que elas estão dizendo não estão alinhada com a palavra de Deus. Eu sou o que Deus diz que eu sou, e eu tenho o que Deus diz que eu tenho, eu posso o que Deus diz que eu posso, e acabou. Pastor, mas meu pai disse: seu pai foi um meio, você deve honrá-lo, mas ele não sabe quem você é.
Só o fabricante conhece o produto. Seu pai não é seu fabricante. Seu pai foi o meio que Deus usou. Você quer viver de uma forma sobrenatural? Não estou falando que você não vai passar problema. Só que quando você sabe quem você é, você se torna maior do que os problemas que você passa. Nós não estamos limitados por aquilo que somos. Nós estamos limitados por aquilo que pensamos que não somos. Nós não estamos limitados por aquilo que somos. Nós estamos limitados por aquilo que pensamos que não somos. Então, essa mulher, ela foi até Jesus por causa de um problema que ninguém podia resolver. E ela foi até Jesus. E quando ela toca em Jesus, Jesus falou: para tudo. Alguém me tocou. Só que era um toque intencional, proposital, porque a multidão apertava Jesus. Mas nesse momento não era um toque ocasional, circunstancial. Esse toque era intencional. Quando ela tocou, ela tirou, ela arrancou o poder de Jesus. E Jesus disse: quem me tocou? Preste atenção, preste atenção. Quem me tocou? O que significa quem? O que significa essa palavra quem? Quem é qualquer pessoa, é qualquer um. E quem não define quem você é. Mas Jesus disse: quem me tocou? Quem? E aí Pedro disse: Senhor, todo mundo te aperta. E o Senhor pergunta: quem foi que te tocou? Jesus continuou insistindo, dizendo: alguém. Já não é mais quem. Começa como quem. Quando você chega, quem é você? Alguém me tocou. Agora não é mais quem, é alguém. O que é alguém? Alguém é um pronome indefinido. Alguém é uma pessoa sobre o qual nada se sabe, cuja identidade não pode ser determinada, que não se consegue definir. Isso é alguém, é um pronome indefinido. Então você chega como? Quem? E não é nada. Na caminhada você se torna alguém. Já começa a viver um processo de transformação. Preste atenção. Quem? Alguém. E após ela se identificar, vendo a mulher que não podia mais ocultar-se, ela declarou à vista de todos o porquê tinha tocado em Jesus. Sabe o que é que Jesus responde para ela? Então ele disse: filha. Primeiro, quem? Depois, alguém. É isso? Quem, alguém e filho. Quem é você? Eu sou um alguém, mas que vai receber uma consciência de filho. Essa mulher chegou como quem? Recebeu uma resposta de quem, mas foi para casa como filho. É isso que nós precisamos entender. Chegamos na igreja como alguém. Como quem? Indefinido, sem sabermos quem éramos. Mas com o tempo congregando, nós não podemos mais ser quem ou alguém. Nós precisamos ter uma consciência de filhos. Porque todos quanto recebeu-lhes, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Esse poder não é só pular e sapatear. E está dentro, mas não é só isso. Isso é poder para transformar. Isso é poder para mudar ambiente. Isso é poder para levantar o paralítico. Isso é poder para abrir os olhos dos cegos. Só quem pode fazer isso são os filhos. Cristo em você é a esperança da glória. Cristo em você. Se Cristo em você é a esperança da glória, se Cristo não está em você, não há esperança para a glória. E a igreja, ela se perdeu no propósito. Para mim, esses três processos, quem, alguém e filho, é o processo que deve acontecer na vida de todo cristão. Chegamos como quem? E não está errado a gente chegar como quem. Depois a gente vai entendendo que a gente é alguém, mas ainda não sabemos, isso é um pronome indefinido. Mas o grande problema, a irrelevância da igreja, é porque ela não sabe quem é ainda. Nós estamos aqui simplesmente para resolver um problema. E deixa eu te dizer, se você entrou aqui pela primeira vez, ou se você já é dessa casa, Ele resolve o problema. Ele tem resolvido os meus. Eu não estou cancelando isso.
Eu só quero que você entenda que além de resolver os seus problemas, Ele quer te levantar para você resolver o problema de alguém. E quando é que você consegue resolver um problema de alguém? Quando você descobre quem você é. A sua identidade restaura. Por que a Bíblia diz: amai o teu próximo como a ti? Amai o teu próximo como a ti? Significa que a base que eu tenho para amar o meu próximo é o amor a mim mesmo. Mas se eu não me amo, eu tenho como amar o próximo? Quando é que eu consigo me amar? Quando eu reconheço o amor de Deus sobre a minha vida. Deus me ama, eu reconheço que sou amado e agora eu posso amar. Deus me perdoou, eu sei que sou perdoado e agora eu posso perdoar. Deus me abençoou, eu sei que eu sou abençoado e agora eu posso abençoar. Deus me deu, eu creio que eu tenho. E quando for a hora da oferta, eu posso dar. Por quê? Porque eu tenho consciência. Mas se eu dar, eu vou receber. Vai, mas você só está dando porque recebeu. Mas se eu dar o meu dízimo e a minha oferta, eu vou receber. Vai, mas você só está dando porque já recebeu. Porque se você não tivesse recebido, você não tinha o que dar. Romanos 11:36, se eu não me engano, diz: quem primeiro me deu para que eu possa retribuir? Não é você que dá para ele primeiro, é ele que dá para você. Pastor, mas eu dei minha vida para Jesus. Mas quem foi que te deu sua vida? Pastor, o dia que eu encontrei Jesus, mas ele estava perdido. Você não encontrou Jesus, meu filho, foi ele que te encontrou. Quem estava perdido não era ele. Maria que achou que ele tinha se perdido. Quem estava perdido era Maria. Ei, você não encontrou Jesus não, meu filho. Ele não estava perdido não. Ficou procurando, achei ele. Você não encontrou ele. Ele te encontrou. Ele te encontrou. E por que ele te salvou? Pastor, ele me salvou para me morar no céu. E por que ele já não te levou? Ele não me salvou para levar para o céu? Não. Pelo menos não por agora. Ele te salvou para você trazer os céus para a terra. Ele te salvou para que você se encontrasse com Ele e descobrisse quem você é. Que o seu passado não te define. Que o que você tem na carteira ou na conta bancária, seja positivo ou negativo, não te define. Que o carro que você estacionou lá fora não te define. O que te define é o que Deus diz. É o que Deus diz. Qual é a coisa mais importante para mim, pastor, no seu entendimento? É você descobrir quem você é. Ei. Romanos capítulo 8 diz que a criação aguarda a manifestação de quem? Dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas, dos pastores, mestres. Não tenho nada contra os 5 ministérios. Mas a criação não está aguardando a manifestação de um dom. A criação está aguardando a manifestação de uma natureza. A natureza de filho de Deus. Sabe por quê, queridos? Que Deus nos valoriza porque Ele olha para nós e Ele se vê. Você sabe por que nós não nos valorizamos? Porque nós olhamos para nós e não vemos Deus. Nós não vemos que somos, que temos a matéria-prima dele, aonde no nosso corpo, não, no nosso espírito. Nós estamos aprisionados pela nossa mentalidade, pelo nosso passado, pelo que estamos vivendo. Estamos sendo distraídos por causa da circunstância. Sabe o que é que nós precisamos? De um encontro com Ele. Eu passei anos dentro da igreja. Eu cheguei na igreja com 14 anos. Foi uma mudança radical, sim. Porque eu vinha de uma família destruída. E quando eu cheguei na igreja eu comecei a ouvir coisas diferentes. Mas eu fiquei anos perdido sem saber quem eu era. Mas com o tempo Ele foi me revelando quem eu sou. Você já sabe tudo sobre quem você é? Não. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como se fosse um espelho. Quando você olha para o espelho é para ver quem? Quando você olha para o espelho é para você ver quem? Você não olha no espelho para me ver. Quando você olha no espelho é para você se ver. E todos nós, diz o apóstolo Paulo, com o rosto descoberto, contemplando como um espelho, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem. O homem foi criado à imagem. Quando eu contemplo Ele, eu sou transformado na mesma
imagem. Lá em Gênesis o homem foi criado à imagem. Quando eu contemplo ele, eu sou transformado. Escute, o que é contemplação? É quando você tira o teu tempo a sós com Deus. Não é só quando você fala, mas quando você começa a entregar a Ele os seus pensamentos. E você vai contemplando, e à medida que você vai contemplando, você vai sendo transformado. Você sabe o que a igreja precisa? De contemplação. Contemplação. Tempo a sós com Ele, para que nós possamos descobrir quem nós somos, quem você é. Parece que na minha vida está dando tudo errado. É porque se você é peixe, você não tem como viver na terra. E se você é planta, não tem como você viver na água. E muitas vezes nós não estamos dando certo, porque nós estamos querendo viver num ambiente que não é para nós. Estamos querendo fazer o que nós não fomos chamados para fazer. Pastor, eu queria tanto que esse ano fosse uma bênção. Você se considera abençoado? Se você tiver a resposta certa, você já sabe como vai ser esse ano. Esse ano não depende de fora para dentro, depende de dentro para fora. Ei, nós não temos problema fora quando nós não temos problema dentro. Nós só temos um problema fora quando esse problema entrou aqui dentro. Ei, nós vivemos hoje amedrontado por um vírus, sim ou não? Esse vírus, ele está onde? Fora ou dentro? Fora. Mas ele só causa um estrago quando? Ele entra. Se ele não entrar em você, você não sabe onde ele está. Mas se ele não entrar em você, escute, se o problema não entrar em você, você não tem problema. O problema é quando uma notícia chega e você começa a contemplar essa notícia. Isso não pode acontecer. Meu Deus, não pode. Se não pode, por que você está pensando no que não pode, ao invés de estar pensando no que você queria que acontecesse? Tire o seu pensamento do que você não quer e coloque o seu pensamento naquilo que você quer. Lamentações 3, 21, se eu não me engano, 20 diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Não pense em problema, pense em solução. Não pense em doença, pense na cura. Nós tivemos uma das nossas líderes lá com um câncer, quase virando metástase, não foi, ideia? Virando metástase, uma mulher nova com 50 anos, Marcinha tem 52, nova, ministra de louvor, uma filha nossa. Sentei com ela e falei para ela: presta atenção, cuida disso daqui. Como assim? Cuida disso daqui. Se você alojar a morte, você vai morrer. Comecei a mandar mensagem de fé para ela, livros de Kenneth Hagin, gente de fé que professava, e falei para ela: você vai ouvir isso aqui de noite, de noite, de noite. Não aceita nenhum pensamento de morte. O que mata não é o câncer, o que mata é o medo. Sabe como é que ela está hoje? Curada. Ei, na cruz Jesus fez o que tinha que ser feito. Agora é a minha mente que vai definir se o que Ele fez vai se manifestar ou não. É aqui. É aqui. Como você se vê, como você se enxerga. Pastor, mas pensar que eu sou muita coisa, não é pensar que você é muita coisa, é só pensar o que Deus pensa a seu respeito. Por quê? Porque querer ser o que Deus não quer ou não diz que você é, o que nós somos, é maligno. Mas não ser o que Deus diz que nós somos é medíocre. Eu querer ser o que Deus não diz que eu sou, isso é maligno. O diabo quis ser o que ele não foi criado para ser e virou um diabo. Mas não ser. E ele diz, sabe e o que ele diz? Ele diz que no nome dele nós curaríamos os enfermos. Se nós comêssemos alguma coisa mortífera, não faria dano algum. Ele diz que abençoaria a nossa entrada e a nossa saída, o nosso deitar e o nosso levantar. Ele diz que tem nos escrito na palma das suas mãos. É isso que eu penso. Ei, Deus pensa em mim. Deus pensa em você. Eu já estou na reta final, por favor. Salmo 139, eu amo esse salmo. Salmo da onipotência de Deus, da onisciência e da onipotência. Uau!
Sabe, todas as vezes que eu estou pregando sobre identidade, parece que tem algo dentro de mim dizendo: é isso que eu quero que você fale. Eu tenho recebido testemunhos do Brasil, pessoas dizendo: pastor, minha vida mudou depois que eu comecei a ouvir. Ouvi mensagens do Senhor na internet, ouvir livros, ler os livros. Preste atenção. Eu não conheço você como você não me conhece. Olhe para mim, olhe para mim. Eu não conheço você. É a primeira vez que eu estou pisando nessa cidade. Primeira vez. Mesmo morando na Grande São Paulo, eu nunca estive aqui. Eu não conheço você. Mas eu sei de uma coisa: você não é um erro. Como o senhor sabe que eu não sou um erro? Porque Deus não erra. Você não é um fracasso. Como é que o senhor sabe que eu não sou um fracasso? Porque Deus não faz fracasso. Então o senhor está dizendo para todo mundo que é um sucesso. Sim. Agora, o que você entende como sucesso pode ser diferente do que eu entendo. Eu tenho uma lista de transmissão. Já são 3 listas de transmissões. Cada lista acho que cabe 250 pessoas, se eu não me engano. Eu mando áudio para o Brasil, Estados Unidos. De vez em quase todo dia, não são todos os dias, eu mando um áudio. Uma vez eu estava ministrando em São José do Rio Preto, quando de repente chegou uma mensagem. Eu acordei cansado da viagem, estava na casa do pastor, e chegou um áudio para mim de quase 4 minutos. Alguém tinha pego meu número, ouvido uma mensagem minha, e ele mandou uma mensagem para mim: oi pastor, bom dia, o senhor não me conhece, mas eu recebi um áudio do senhor e eu quero dizer que eu discordo do senhor. Eu falei: que petulância. O cara não me conhece pessoalmente, não tem meu contato, pegou com alguém para discordar de um áudio meu. E eu estava ali, irmão, sabe aquele dia que você acorda demorando para esquentar, cansado? E eu fiquei ouvindo. O senhor falou no áudio sobre crescimento. Se eu não quiser crescer, o senhor falou para mim sobre fluir. E se eu não quiser fluir? O senhor falou sobre sucesso. Isaías teve sucesso? Jeremias teve sucesso? Eu ouvi todo o áudio, irmão. Falei: ele deve querer uma réplica, né? Apertei play. Falei para ele: bom dia, meu irmão, tudo bem? Eu estou olhando na sua foto aqui que você tem uma filha. Fala para ela parar de crescer. Se não cresce, está doente, querido. Se você não está crescendo, você está doente. Sobre fluir? Se você não está fluindo, é porque você não está bebendo. Porque do seu interior fluirão rios de água viva. Se Isaías e Jeremias teve sucesso? Teve. Porque diferente do que você pensa, sucesso não é resultado. Sucesso é viver a plenitude da vontade de Deus. Deu vontade de terminar igual o comercial da Parmalat. Tomou. Porque as pessoas pensam que sucesso é ser conhecido. Sucesso não é ser conhecido. Sucesso é viver a vida que Deus estabeleceu para você. Preste atenção. Deus não erra, você não é um erro. Deus não erra, você não é um erro. Salmo 139, vamos lá. Eu ainda quero orar com vocês. Verso 14. Oh, aleluia. Verso 14, acharam? 139, 14. Olha o que o salmista está dizendo, eu gosto disso. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente, olha a palavra que ele usa, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Os teus olhos me viram quando eu não tinha forma. Eu não tinha forma, minha mãe nem sabia que estava grávida, e ele já me via. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos. Diga comigo, todos. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Ele não só escreveu o dia de hoje. Eu não sabia que eu ia estar aqui até 4, 5 dias atrás, mas ele já sabia. Quando eu acordo de manhã, eu não pergunto para Deus: Deus, como é que vai ser esse meu dia? Eu pergunto para ele: como é que foi?
Porque o dia que está começando para você, para ele, já é passado. Porque o dia que é o início para nós, é passado para ele já passou por ali. Ei, sabe amanhã, sabe mês que vem, sabe o final do ano, é passado para ele. Ele já esteve lá. Todos os nossos dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles ainda existia. Ah, irmãos, eu posso acordar tranquilo. Quer dizer que você não vai ter luta nesse dia? Sim, é possível, é provável. Mas ele nunca terminou escrevendo um dia meu dizendo: e o Ricardo foi dormir derrotado. E o Ricardo perdeu naquele dia, sabe por quê? Porque Deus não perde. Ei, ser mais que vencedor não é um resultado positivo. Ser mais que vencedor é um espírito vencedor. Não ter um resultado. Ah, fui fazer uma venda, não deu certo. Você não é perdedor porque a venda não deu certo. Você é mais que vencedor pela sua condição espiritual. O que acontece aqui fora não me define. O que eu tenho não diz quem eu sou, e o que eu não tenho não diz quem eu não sou. É quem ele diz que eu sou que define. Ele diz que eu sou abençoado, e eu sou. Mesmo se eu não tiver nada na carteira, eu sou. É você. Eu vim aqui tirar o lacre. Eu não sei o que o Jean pregou, não sei o que o Juscelio pregou, mas eu vim aqui tirar o lacre. Eu não vim deixar você feliz, eu vim gerar uma crise em você. Eu vim tirar você dessa vida que não é a sua vida, que você possa viver. Pastor, eu tenho uns negócios dentro de mim assim, que esse ano eu vou abrir uma empresa. Corra lá e abra. Mas eu sempre fui empregado, eu sei que é difícil mudar de empregado. Vai. Eu quero terminar. Ei, olha o 17. Olha o 17. Eu amo isso daqui. Quão precioso. Desculpa, quão não. Que preciosos para mim, ó Deus. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Olhe para mim. Deus tem pensamento a meu respeito. O que você acha disso? Mais de 7 bilhões de pessoas no planeta, e Ele pensa em mim. E você vem dizer que eu não sou importante? E você vem me dizer que eu não sou ninguém? Mais de 7 bilhões de pessoas no planeta, e Ele pensa em mim. Ele não me vê em massa. Ele não vê como uma estatística do IBGE. Ele me vê como alguém único. Ele te vê como alguém único. Quão preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Olha o que ele diz. E como é grande a soma deles. 18. Se eu os contasse o quê? Os teus pensamentos excedem os grãos de areia. Contaria? Sem jamais chegar ao fim. Ou o salmista era exagerado, irmãos, ou isso daqui é verdade. Eu acredito que é verdade. Quem que é você? É alguém? Deus quer que você se defina como filho, como filha. Eu não sei o que você viveu até hoje na sua vida, mas eu sei que você pode viver o melhor tempo da sua vida daqui para frente. Eu não sei o que você passou até hoje. Eu não sei o que fizeram com você até hoje. Mas você pode viver o melhor tempo da sua vida. Eu não estou falando de um evangelho que não tem problema, irmãos. Mas problemas eu não preciso falar, eles te acham. Você não precisa ficar pregando sobre problemas, os problemas já vêm. Eu estou aqui para falar que você é maior do que qualquer problema que está passando ou que vai passar. Você é maior que isso. Que o que você está passando não vai bloquear você. Você vai sair dessa. Você vai entrar em outra realidade, em outra dimensão. Não tenha medo. Não tenha medo, não é o fim. Você pode não saber o que você tem que fazer, mas Ele já tem uma saída para isso. A paz que excede todo entendimento.
uma alegria transbordante. Comece a chorar em outras línguas. Vamos, libera, 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 libera. Preciosos os teus pensamentos por mim. Ralamazo da minha alma, preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha vai passar. alma. Teus olhos me viram quando em secreto fui criado. Os meus dias contados e escritos em teu livro. Feche teus olhos. Com um sopro divino puseste vida em mim. Me amaste primeiro com um amor maior do mundo. Como sangue e com sangue preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. E como são preciosos os seus pensamentos por mim, amado da minha alma. Senhor, te teriam o teu amor sem fim, nem as estrelas do céu conteriam o teu amor sem fim. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos.
Todo encontro com Jesus faz você descobrir quem você é. Todo encontro com Jesus define sua identidade. Todo encontro com Jesus faz você saber quem você é. Se você entrou aqui enfermo, você vai ser curado agora. Agora eu ordeno que doenças saiam agora, caroços desapareçam agora, na autoridade de Cristo Jesus. Eu cancelo a esterilidade aqui nessa noite. Mulheres, homens que não podiam ter filhos, sendo sarados agora. Eu declaro milagres, ouvido surdo ouvindo, olho cego vendo. Eu declaro agora um milagre se manifestando agora. Prisões mentais sendo quebradas, fortalezas sendo quebradas agora. Eu declaro um ambiente de glória agora, 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 agora. Eu declaro milagres acontecendo. Eu declaro milagres acontecendo. Milagres acontecendo. Milagres, 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 milagres. Agora, agora, agora. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção nome é alegria e amor, alegria e amor. Tem pessoas aqui nessa noite que esses dias estavam perguntando: para que eu sirvo? Quem sou eu? Esses dias você estava se questionando: quem sou eu? Para que eu sirvo? Você é um filho, você é uma filha amada. O Senhor tem algo sobre a sua vida. E alguns que estão aqui nessa noite, o Senhor nem começou com você ainda. É hora de destravar a sua mente. É hora de você priorizar o teu tempo a sós com o Senhor. Entra para o teu quarto, coloque diante do Senhor as suas vontades, as suas petições, e depois faça silêncio. Feche teus olhos, desliga o celular, tudo aquilo que possa interromper você, e desenvolva a contemplação. Porque sem um encontro com o fabricante, o produto nunca vai saber para que foi criado. Eu estou usando um termo produto, mas eu estou falando de você. Só Ele pode dizer quem você é, para que você nasceu. Eu só quero te dizer que você não é mais um. Você pode se parecer com alguém, mas você não é igual a Ele. Você pode trabalhar fazendo a mesma coisa, mas você não é igual. Você não deve competir com ninguém, porque você não é igual a ninguém. Você não deve se comparar com ninguém, porque você não está indo para o mesmo lugar que essa pessoa está indo. Você é o único. Existem muitos pastores, mas eu sou o único. O Juscelio é o único. Cada pastor, você precisa entender que o fato de você fazer o que eu faço não diz que nós somos iguais. Eu declaro um novo tempo sobre essa casa. Eu declaro uma nova dimensão sobre este lugar. Eu declaro um crescimento que vocês nunca imaginaram. Eu declaro uma nova unção. Eu declaro um ambiente sobrenatural, um ambiente de glória, um ambiente de glória. Que o Senhor acrescente sobre vocês o melhor ano das vossas vidas, o melhor tempo das vossas vidas, em nome de Jesus.